Pronto, coloquei. Deixa eu ficar gravando. Começou a chover aqui agora. Vamos ver como é que minha internet vai ficar. A Iná nem parece que teve férias. O pessoal tá precisando de mais uns meses de férias. Pois é, gente. Passou rápido, né, Isabel? Então, eu acho, então, se vocês não viram que eu lancei nota no acadêmico, vocês também não devem ter visto que eu corrigi as provas e eu coloquei uns comentários lá na prova, tá? Então, depois vocês dão uma olhada, se tiver alguma dúvida, quiser me enviar. Na verdade, eu queria até abrir ela aqui com vocês para comentar algumas coisas. Eu vou compartilhar minha tela, fechar meu vídeo. A chuva aqui agora apertou. Se eu começar a agarrar, vocês me falam. Enquanto meu celular tá lá embaixo. Deixa eu colocar aqui na nossa sala virtual. Então, né, pessoal, tinha ficado a avaliação. Eu adicionei mais umas pastinhas aqui na nossa sala virtual. Essas questões de concurso comentadas, eu comecei a fazer e ainda não terminei. Mas eu quero deixar para vocês aí, tá? Algumas questões do nosso conteúdo, né, de Química Orgânica 3, que aparece no concurso, nos concursos, né? Porque foi a última aula que a gente teve. A gente conversou sobre isso, né? Como que essas questões aparecem, né, nas provas. Então, eu estou preparando aqui ainda esse material para liberar para vocês. Então, eu liberei só aqui da primeira semana de hoje, que eu vou deixar uma tarefinha para vocês, e já começar a colocar o conteúdo, né, novo de espectrometria de massas. Mas, por enquanto, não tem nada aqui, não. Só... Nossa, tem só um slide que eu vou apresentar hoje, só com uma introdução, tá? Mas eu queria olhar aqui, né? Juliana. Oi. Tem uma questão dessa prova que eu fiz, foi a que tinha os espectros de infravermelho, que tinha 4 espectrozinhos que a gente botava um númerozinho. Então, vamos abrir ela aqui. Tá. Não é nem da questão em si, eu só queria comentar, não sei se outras pessoas tiveram mais entendimento do que eu. Eu achei muito pequenininho, não dava nem para ver os... Entendi. Aí eu não sabia que aonde era 1000, onde era 3000, vai ter aquela referência, né? Acima de 3000, acima de 1400. Entendi, ficou pequeno, né? Eu terei zoom na gravadora assim, mas a imagem estava pequena aí. Eu não entendi muito bem. Pois é, acho que teve isso mesmo. Então, gente, tinha essa questão que era para a gente marcar as que absorviam na faixa de 200 a 400 nanômetros. Acho que gerou um pouco de confusão, porque a gente viu que a ligação dupla e o ciclo, né, aromático, ele absorve, né, um pouco abaixo de 200 ou muito próximo a 200. Mas todos os compostos que tinham ligações simples e duplas alternadas e você tinha uma insaturação também ligada ao anel aromático, eu considerei aqui, né, nessa questão, essa questão fui eu que planejei ela, que ele absorve nessa região, realmente, tá? Que a gente vai conseguir ver alguma absorção nessa região. Por quê? O próprio benzeno, né, ele absorve no ultravioleta, falando de ultravioleta, próximo ali a 200, mas você tem um C dupla O ligado a ele, ele já vai para 230, 215, então apareceria, né, essa banda de absorção lá. Então, todos os compostos que tinham, né, o que a gente chama de grupos cromófilos, que é ligação simples e duplas alternadas, iria mostrar absorção, né, no espectro de ultravioleta aqui, na região mais ou menos aí, né, do ultravioleta, né, de 200 a 400 nanômetros.
Então, né, nesse caso aqui, essa seria sim, essa outra estrutura não, porque essa ligação dupla não está conjugada com a tripla, né, aqui a gente tem o CH2, então não. Aqui também, porque você tem o benzeno com com essa outra dupla aqui, que também está tendo extensão da conjugação. A trilonitrila também, porque a nitrila está conjugada com a ligação dupla. Esse ciclo de eno não, porque as duplas não estão conjugadas, e esse ciclo de eno sim, porque as duplas estão conjugadas. Então, basicamente, pessoal, assim, um resumo que a gente pode tirar de ultravioleta é: tem ligação simples e duplas conjugadas? Vai aparecer no espectro, vai absorver na região do ultravioleta. Tem dupla ligação isolada? Não vai absorver. Então, a ideia dessa questão era isso. Essa questão aqui, né, também era mais ou menos a mesma coisa, né? Você tem um composto que estava absorvendo em 275 nanômetros, então ele tinha que ter ligação simples e duplas conjugada. Só que aí tinha um porém, né? Ela sofria redução. Ela sofria redução, não é isso? E a absorção dela não mudava. Então, essa redução não pode ser de uma das ligações duplas que está no sistema conjugado, fazendo com que ela absorva 275 nanômetros, né? Tem que reduzir uma outra parte da estrutura. Então, qual que era, né, a estrutura provável? Acho que era a letra C. Mas aí, Juliana, nesse enunciado, não falou que ela sofreu redução, falou que ela passou sobre um processo de hidrogenação catalítica, né? Isso. Que é o do chumbo lá com o negócio e o outro com o lindilar, né? Que é o... Isso. Mas isso é redução. Mas, tá, não falou. Não tenha reduzido. Talvez na minha cabeça, pô, não reduziu porque ela não tinha o que reduzir, já estava tudo na simples, né? Entendi. Na minha cabeça, mas pensei errado, tanto que errei essa questão. Entendi. Você marcou qual? Marquei o mesmo que essa pessoa aí. Eu já sei que não é minha, que as respostas são diferentes. Marquei essa mesma porque é a única que não tem ligação dupla para ser reduzida. No caso, não tem para reduzir, então não reduziu. Então não muda. Entendi. Essa aqui foi eu que fiz essa prova, mas eu fiz marcando tudo doido mesmo. Então, né, na verdade aqui, tanto a letra A quanto a letra C, esses agentes redutores, o carbono sobre paládio e o hidreto de lítio e alumínio ou o hidreto de boro sódio não reduz anel aromático, mas reduz, por exemplo, o que está aqui na letra B. Então a gente já eliminaria a letra B. A letra D a gente elimina também porque ela não vai absorver nessa região de 275 nanômetros, porque ela só tem a ligação dupla aqui, ó, isolada. A absorção dela deve ficar mais próxima de 200 ou ainda mais para baixo. E além disso, a carbonila ela sofre redução por esses hidretos, tá? A resposta aqui, né, é a que tem o anel aromático e aqui a gente elimina a C por exatamente esse motivo. A carbonila ela sofre redução com o hidreto, que é adição de hidreto, é um conteúdo lá de orgânica 2. Essa questão aqui, não fui eu que inventei, eu tirei ela do livro, mas realmente eu entendi aí qual foi sua confusão no enunciado. E aqui, né, que ficou pequeno, né, Gilmar? Porque às vezes a gente tenta mexer, mas não consegue, mas eu achei que estava dando, né, para visualizar, porque as diferenças eram bem gritantes, né, assim, pelo menos na minha opinião. Essa aqui não tem um pico, essa aqui é redondinha, eu lembro que é o negócio da amina, essa primeira aí que é redondinha, eu lembro desse espectro. Né? Não, essa aqui é a hidroxila, é um OH. Então, mas eu acho que é um negócio desse.
O formato característico eu lembro. Isso, que era o formato característico do OH, essa primeira. Esses números aqui estão todos errados, tá, gente? Porque fui eu que fiz essa prova, eu tirei 0 nessa questão. Era essa primeira aqui, né? É o OH, bem característico esse aqui. Aí tá vendo esse aqui também bem no início, que os outros não tem? Aí esse é o NH2, que era o 2. E também, como é duas ligações em NH, ela dá 2 piquinhos nessa região bem alta. Então essa aqui já era, né? Essa aqui tem a hidroxila, a 3. Essa aqui já era a 2. Aí ficou o que você tem, né, mais carbono de aromático, e a que você tem mais carbono saturado, né? Essa daqui é a 4, você até poderia procurar a carbonila aqui, né, o sinal dela. Mas assim, só pelo número, só por você ver que aqui, ó, é sinal característico de aromático, que fica pequenininho, né? Também já daria para perceber. Mas realmente ficou pequeno. Tem que tentar botar maior. Um negócio que às vezes, quando a gente vai inserir a figura, o Moodle tem um jeito estranho lá de inserir, né? Essa aqui era só de definição, a maioria acertou, né? Era só mesmo para a gente lembrar os termos. E essa daqui era uma questão de concurso, né? Falando aí a respeito, tanto do infravermelho, falando do infravermelho, né, em si. Quem errou também tem um comentário lá, por que errou, e enfim, né, gente? Eu fiz a correção de todo mundo, depois vocês dão uma olhadinha. O que tiver errado, eu comentei lá, tentei explicar por que estava errado, tá? E aí, pessoal, só para a gente começar, então, o nosso conteúdo novo, alguém quer perguntar alguma coisa da prova? Ainda. Só para a gente começar, então, o nosso conteúdo novo, né, que é a respeito de espectrometria de massas. A gente vai tentar gastar aí umas 3, talvez 4 semanas, né, nesse conteúdo. Acho que 3, né? 4 é demais. Porque a gente ainda tem que ver a parte de ressonância magnética. Então, hoje eu só vou dar uma introdução, vou deixar uma tarefazinha para vocês fazerem essa semana, tá? Então, assim, né? Primeiro, a gente vai falar de uma técnica de caracterização dos compostos orgânicos. Pode ser usada para compostos inorgânicos também? Pode, mas normalmente, né, é para compostos orgânicos e o foco da nossa disciplina são os compostos orgânicos. Na técnica aí, comparando, né, o que a gente já estudou, de ultravioleta visível e infravermelho, né, o princípio básico dessas técnicas é a absorção ou transmissão de radiação. Então, você tem uma fonte de radiação, né, de luz, de diversos comprimentos de onda, né, comprimentos de ondas maiores ou menores, dependendo da região do espectro magnético. Essa radiação passa pela amostra, essa amostra absorve a radiação, a gente obtém um espectro. Esse espectro pode ser da absorção ou pode ser da transmissão, né, da quantidade de luz que passou. Agora, na espectrometria de massas, isso é diferente, tá? Não vai ser mais esse raciocínio. O que é medido na espectrometria de massas são fragmentos carregados positivamente. Então, se aqui, né, se no módulo 1 a gente estava sempre medindo, né, a quantidade de radiação que passava pela amostra, agora não, agora a gente pode esquecer, né, essa parte da absorção da luz, da lei de Lambert-Beer, que influenciava lá quando a gente estudou ultravioleta e infravermelho. Tá? Agora, um pouco diferente. A técnica, ela não vai nos dar mais, né, espectros que tem, né, essa cara, né, cheia de bandas, cheia de sinais. Vocês vão ver que daqui a pouco como que ele aparece, né? Então, como que funciona, então? O que vai aparecer no espectro pra gente é exatamente isso aqui, ó. São fragmentos da minha molécula inicial, né, do meu composto. Então, como que funciona, né? Para essa
técnica ser executada, se eu tenho uma amostra, primeiro, né, essa amostra tem que estar pura, tem que ser um único composto, né, para eu fazer a análise. Uma vez que eu tenho um composto puro e eu coloco ela no equipamento, a primeira coisa que acontece é que esse composto, né, essa molécula, ela tem que ser vaporizada. Então, né, é aplicado ali, né, essa molécula é aplicada dentro de um forno, né, de alta temperatura. Então, você tem uma região ali dentro do equipamento que vai estar numa alta temperatura que vai vaporizar essa molécula. Uma outra coisa que acontece muito nessa técnica é que ela vem acoplada à cromatografia gasosa. Não sei se o pessoal do técnico lembra, né? Na cromatografia gasosa, a substância, olha o nome, cromatografia gasosa, a substância já estava na fase gasosa, a substância já era um gás. Então, a espectrometria de massas ela é muito utilizada junto com a cromatografia gasosa, porque aí a gente separa na cromatografia gasosa, já chega a substância, né, no estado gasoso, lá no espectrômetro de massas. Daqui a pouco a gente vê isso. Enfim, né? Primeira coisa, para a gente obter o espectro, né, de massa, a molécula ela é vaporizada. Depois que ela está no estado gasoso, um feixe de elétrons passa pela molécula, que se fragmenta. A essa etapa dentro do equipamento, a gente dá o nome de ionização. Tá? Então, a gente tem uma fonte de elétrons ali dentro do equipamento, como se fosse falasse uma analogia, mas não é, né? Como se fosse uma centelha de um carro, né? A hora que você dá a ignição, você tem uma corrente elétrica. Então, ali dentro do equipamento, você também tem eletrodos que vão gerar uma alta corrente ali de elétrons. E esses elétrons, eles são direcionados para a sua molécula que está ali vaporizada. Aí, o que acontece? Esses elétrons, eles arrancam outros elétrons da sua molécula ou eles fragmentam a molécula, parte a molécula no meio, tá? Então, primeiro, a amostra é vaporizada, depois ela é ionizada. E aí, esses fragmentos, esses pedaços da molécula, né, são então detectados. Todos os fragmentos são detectados? Não, apenas aqueles que têm carga mais 1. Como então, né, que o equipamento ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso porque dentro dele, eu vou mostrar uma animaçãozinha de como ele funciona, mas vou falar rapidamente aqui antes. Dentro dele, ele tem um conjunto de ímãs, né, e de eletrodos que conseguem filtrar, né, esses fragmentos, fazendo com que os que têm a carga maior que mais 1, ou os que têm carga negativa, por exemplo, vocês podem falar assim, Juliana, mas a molécula recebeu um elétron, por que ela não ficou negativa? Ela pode ficar negativa também, tá? Pode acontecer um monte de coisa com ela lá dentro. Mas é como se esses ímãs e esses eletrodos, eles filtrassem, eles conseguissem filtrar, né, esses fragmentos com cargas diferentes de mais 1, deixando passar só os fragmentos que têm carga mais 1. E esses fragmentos é que são detectados. Vamos botar aqui pra gente, né? Pra gente tentar entender melhor como que acontece isso. Gente, tem várias animações na internet, tá? Explicando isso. Eu tentei colocar aqui para vocês uma das mais didáticas que eu achei, pelo menos, para eu explicar, mas pode ser que depois vocês pesquisem outras. Oh, meu Deus do céu, o Felipe não me vai. Oi, João. João. Tu é que eu tô em aula. Não, até 8. Dou sim, pode. Não.
Cadê? Bom que o vídeo carregou. Então, gente, assim, isso aqui seria o que está dentro do equipamento. O equipamento, se você olhar do lado de fora, é uma caixa. E a gente não consegue abrir ele, né? A gente tem um lugar, um buraquinho, onde a gente vai introduzir a amostra. A amostra introduzida, né, ela passa dentro desse equipamento como se fosse esse cilindro que tem uma curvatura. E essa curvatura vai ser importante para filtrar, né, esses fragmentos com carga, né, maior ou menor que mais um. Então, uma vez que a amostra é inserida aqui, esse negocinho vermelhinho aqui, ó, é como se fosse uma bobina, que na verdade é para aquecer a amostra e vaporizar ela. Aí aqui, né, ele vai falar que o espectrômetro de massas, né, ele está dividido em 5 regiões. Mas a gente não precisa preocupar com isso não, eu quero que vocês entendam o funcionamento básico deles, para vocês entenderem como o sinal, né, é gerado, porque isso vai ter impacto na hora da gente interpretar os espectros, né? Então, primeiro aqui, né, a primeira parte é a parte onde vai acontecer a vaporização da amostra. A segunda parte é onde vai acontecer a ionização da amostra. A terceira parte aqui é onde os íons, né? Quando você tiver a ionização, você vai ter o quê? A formação de íons. Esses íons, eles vão ser acelerados. E aí você tem a parte onde você tem as massas desses íons acelerados. E é bem na passagem aqui, né, da região de aceleração para a região de análise que você tem aí como se fosse, né, esse filtro. Não é exatamente um filtro, tá, gente? Vocês vão ver aqui agora. Na verdade, é um conjunto de ímãs e de eletrodos. Mas aí a gente consegue regular a tensão, né, a carga dos ímãs e dos eletrodos para que eles deixem passar somente o que tem carga mais 1. Então aqui, ó, ele até representou por uma lâmpada mesmo, né? Você vai ter uma fonte de radiação de alta energia, que são esses elétrons. Na verdade, essa corrente é uma corrente de 70 elétronvolts, é uma corrente bem alta, que você aplica na amostra para você arrancar elétrons dela. E aqui embaixo você também tem um coletor de elétrons, né, para você utilizar, para você também não desperdiçar esses elétrons, né, essa corrente elétrica, para ela voltar. E aqui, né, você tem uma série de eletrodos, positivo e negativo, que são ajustados para deixar passar, né, para que permaneça aqui suspenso no ar apenas o que tiver carga mais 1. E também para acelerar essa carga positiva, né? Agora o nosso analita é como se ele fosse uma partícula carregada positivamente. E esses eletrodos, então, aceleram ela nesse trajeto. E aí o que acontece? Como essa partícula, né? Como são fragmentos de uma molécula, eu posso ter fragmentos maiores e menores. Então, eu vou poder ter fragmentos com massa maior e com massa menor. Quando eles forem acelerados, né, o que acontece? Se eu aplico uma força em uma partícula que tem massa maior, ela vai percorrer um caminho menor do que quando eu aplico a mesma força em uma partícula que tem carga menor, né? Se a gente for jogar com a mesma força uma bolinha de gude e uma bola de canhão, né? Se a gente aplicar a mesma força no braço, né? Você vai ver que você vai conseguir jogar mais longe qual? A que tem menor massa, né? A que tem maior massa vai acabar caindo mais próximo. Então é isso que acontece quando você acelera essas partículas carregadas positivamente. E essas partículas, pessoal, é a molécula quebrada, é a molécula fragmentada. Ela
vai passar, né, para essa outra região aqui, ó, que pela distância em que ela atinge o detector, o equipamento consegue calcular qual que é a relação carga-massa dela, né? Ele vai medir essa relação carga-massa. Lembrando que a carga é sempre o quê? Mais 1. Se a carga é 1, o que ele está medindo? A massa. Então, você vai conseguir medir a massa de todos os fragmentos gerados por aquela molécula, por aquela substância. E aí você vai obter o quê? O espectro de massas. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Isso. Né? Além dos eletrodos, né, você também tem um conjunto de ímãs que vai ajudar nessa aceleração e controlar que você só tem aqui, né, fragmentos que têm a carga mais 1, para você medir só os que têm carga mais 1. Agora, enfim, tá vindo uma amostra aqui, né? É muito lento esse negócio. Foi vaporizada. Ela mudou de corzinha ali para mostrar que ela foi para o estado gasoso. Ela vai chegar ali na etapa de ionização. Deixa eu acelerar ela aqui. Vai liberar, tá vendo? Você vai ter uma fonte de elétrons que vai liberar elétrons e vai fragmentar a sua molécula inicial. E aí você vai gerar fragmentos com carga. Você pode gerar, né, o maior fragmento, você pode gerar o maior fragmento e também fragmentos menores a partir deles. Normalmente, a gente gera o fragmento que é a molécula inteira, só que com um elétron a menos. Então, na verdade, não é um fragmento, né? É um pedaço da molécula que ela perdeu um elétron, né? Mas é como se fosse a maior parte da molécula, né? Ela só perdeu um elétron. Normalmente, a gente consegue detectar, a gente consegue formar esse fragmento. Mas também forma os fragmentos menores. Nossa, mas então vivo. Vai passar ali, né, para ser acelerado. Tá? Olha, aí tem um fragmento aqui perdido, ó, como mais 2, com carga mais 2. Ele deve mostrar que esse fragmento, né, não vai chegar. Ó, chegou lá no detector também, não sei por que aqui, né? Mas enfim, a ideia é que ele não chegue, que ele pare aqui no meio do caminho. Então, gente, basicamente, tá? É isso, eu expliquei aqui. Mas como eu falei para vocês, tem diversas animações. Depois vocês dão uma olhada com calma, se vocês tiverem mais curiosidade. Eu tinha até colocado mais uma aqui. Mas eu não vou ficar muito tempo nela, não. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? 5 estágios e vai dar a mesma explicação. Mas, às vezes, né, uma explicação diferente é melhor para a gente entender. Então, né, gente, eu já falei para vocês como a primeira etapa é a vaporização. Muitas vezes o CG ele é acoplado, né? O CG não, né? O espectrômetro de massas ele é acoplado a um cromatógrafo a gás, que a gente chama de CG. Então, normalmente, né, você tem equipamentos, né, onde você tem o CG como se fosse uma caixinha do lado, né? E em seguida você tem o espectrômetro de massas. Então, na verdade, você insere a amostra no CG e ela já passa direto para o espectrômetro de massas, né? Ela é conectada direto. Porque aí aqui, né, no CG, ela já vai estar em fase vapor, em fase gasosa, ela já entra direto no espectrômetro de massas. Também tem a animação disso na internet, tá? E o que é registrado e é analisado, né, nessa técnica é o espectro em que a gente tem, né, no eixo X, a razão carga-massa. Como a carga
carga normalmente é sempre mais 1. O que a gente acaba lendo no espectro é a massa dos fragmentos gerados. Então aqui, gente, eu já trouxe um exemplo, né, de um espectro de massas. Então, na representação geral do que acontece com o composto, né, que é essa ionização, a gente tem a molécula neutra, ela recebe um feixe de elétrons altamente energéticos que removem um elétron desse composto que antes estava neutro, que vai gerar, então, cátions, né? Pode gerar o cátion do próprio íon molecular, da própria molécula, que a gente chama de íon molecular, ou pode gerar cátions menores, em que essa molécula se quebra. Então, aqui a gente tem o espectro de massas do metano, CH4, né? Que é uma molécula orgânica bem simples, né? Talvez a mais simples que existe. E o que a gente observa no espectro de massa dela? A gente está observando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 sinais. Qual é o sinal, né, de maior valor, de maior quantidade e também de maior intensidade? Porque como que vem o espectro de massas? Ele vem aqui no eixo X, a relação massa-carga, que vai ser a massa do que está sendo detectado. E aqui no eixo Y, ele traz aí o que a gente chama de intensidade relativa. O que é isso, né? Eu vou ter vários fragmentos chegando lá no detector. Qual que chegou mais? Nesse caso aqui, foi o fragmento de massa 16. Então, ele tem 100%, como se fosse 100% dele, a intensidade dele, né? Mas o de massa 15 também chegou um monte lá no detector, né? Então, em relação a esse de 16, chegou aí em torno de 90% também. Chegou bastante, né, do de massa 15, tá? Essa intensidade relativa, a gente não usa muito para poder fazer a caracterização da molécula, para poder falar assim, esse composto é isso, ou esse composto tem um grupo metil, tem um grupo propil, tem um grupo fenil, tá? A gente não usa muito. A gente analisa o espectro de massas mais em função, tá, do que está no eixo X. E aí, né, observem só. Se eu for calcular a massa molecular do metano, é quanto? O carbono é 12, mais 4 dos hidrogênios vai dar 16. Então, o que eu estou observando no meu espectro de massas, né? Esse sinal mais intenso, de maior massa, é exatamente o íon molecular, que eu poderia falar que é o quê? Né? É o metano, ele perdeu um elétron, ele se transformou, então, em um cátion radical, porque ele só perdeu um elétron. Aqui, todas as ligações carbono e hidrogênio são equivalentes. Então, tanto faz, né, se esse elétron vai ter que sair de uma dessas ligações, né? Saiu de uma aqui, eu tirei dessa daqui, né, mais à direita. E essa estrutura, essa molécula, ela vai ficar com um elétron desemparelhado, que é esse aqui, que é o que a gente chama de radical, e também vai ficar com uma carga positiva, porque perdeu um elétron. Então, esse sinal maior, né, aqui, de maior massa e também de maior intensidade, é o sinal do metano sem um elétron, com um elétron perdido. Mas, além disso, né, eu posso ter fragmentos menores dessa mesma molécula. Como esses elétrons são de alta energia e as espécies que são formadas são instáveis, isso aqui não é estável, né, gente? Isso aqui é instável. Essa espécie instável acaba se fragmentando, acaba se partindo, acaba reagindo, acaba fazendo uma confusão danada, mas o equipamento ele consegue registrar, à medida que essa molécula vai se quebrando, ele consegue ir registrando os cátions que vão sendo formados.
Agora eu acabei de ver um erro aqui na minha apresentação, que aqui teria que ter um 3 aqui, né? Então eu também observo, né, um sinal de massa 15. O que pode ser esse sinal de massa 15? Pode ser que esse CH4 carregado positivamente perdeu, né, esse hidrogênio, já que era uma ligação sigma aqui com um elétron só. Então acaba perdendo esse hidrogênio e a gente acaba tendo esse sinal, o CH3+. Então era 16, perdeu um hidrogênio, a massa foi para 15. Se perder mais um hidrogênio, né, perder 2 hidrogênios, a massa registrada vai ser de 14. Observe que o equipamento consegue até pegar aqui um sinalzinho em 12, que seria o carbono, né, puro, tá? Então eu achei assim, é uma molécula simples, mas esse exemplo é bem didático para a gente entender o que está acontecendo e o que está sendo registrado. Alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar? Nesse caso, as amostras que a gente coloca, a gente já sabe mais ou menos qual é a molécula que ela tem, né? Porque, exemplo, vamos supor que não era um CH4, uma molécula maior, né? A gente não sabe se tem um oxigênio ou se tem 2 carbonos. Isso. Não sabe. Aí depende, a gente precisa de mais informações. Mas o legal dela é porque você vai ter a massa molar. Porque a massa maior, normalmente, é a massa molecular do composto. Então, assim, tem que fazer umas contas, né? E tem que ter outras informações. Tá? Só que ela é uma técnica, assim, como é que eu vou fazer? Ela é menos laboriosa para a gente descobrir a massa molecular de um composto. Porque as outras técnicas, né, não sei se vocês lembram, é aquela de análise elementar. Você calcula quantos por cento de carbono, quantos por cento de hidrogênio, quantos por cento de oxigênio tem no composto. Para você chegar na massa molecular, para chegar na fórmula molecular. A espectrometria de massa, muitas das vezes, ele já te dá, né, o valor da massa molecular. E isso te ajuda a você descobrir, né, que composto você tem. A gente vai vendo aí ao longo da disciplina. Aqui é só mais um exemplo, que é uma molécula simples também, só que agora o propano. Observem, né, que o último sinal aqui, ó, tá onde? Tá no 44, que é a massa do propano. A gente tem outros sinais, né, aqui dentro do espectro, né? Mas nesse momento eu tô querendo chamar a atenção de vocês para esse último aqui. Tem um bem pequenininho aqui, ó, não tem? Ele é resultado, gente, e é uma outra característica também boa, legal dessa técnica, é que a gente consegue calcular o que tem na estrutura devido à abundância isotópica. Lembra que o carbono na natureza, 99% dele, acho que é 99,9%, é carbono 12. Mas tem um 0,01% que é carbono 13. Isso aparece na espectrometria de massas. Porque esse carbono tem um próton a mais, ele é um pouquinho mais pesado, tá? Mas hoje vamos só focar que a gente consegue ver o sinal, né, da massa molecular do composto. Observe que aqui no propano eu tenho outros sinais também. Tenho até o sinal, o maior, né, esse aqui, que está em 29, né? Observe também que aqui, diferente do infravermelho, eu consigo ver o valor certinho, né? E a gente tem sinais finos, né? Se você fizer uma conta aqui, do 44 para 29, dá quanto? 44 menos 29. 3, aqui vai dar 5, 15. O que é 15? O que tem massa 15? O CH4? O CH3. É o grupo metila. Então,
Então, esse sinal grande aqui, ó, é quando essa molécula se quebrou aqui, ó, e perdeu o CH3. E ficou só como se fosse o CH3 e o CH2 aqui, né? Então, a gente vai conseguindo interpretar, né, fazer essas interpretações dentro do espectro, vendo o que através da quebra, né? Tem 100%, não é o espectro da massa molar da molécula? Não é o que tem 100%, não. É o que é o que tem maior massa, é o que está mais longe aqui, ó, no eixo X. Ah, tá. Tá bom? Porque, igual nesse exemplo aqui, coincidiu da intensidade ser o 16, ser o que tá mais, que tem maior massa. O sinal de maior massa, que é o sinal da massa molecular. Vou dar outro exemplo aqui, ó, do butano. O último sinal que aparece, que é o da massa molecular. O butano é 58, ele aparece bem aqui em 58. E esse sinal, tá? A gente chama ele de íon molecular, que nos dá a massa daquela molécula, a massa molecular. E ele é muitas das vezes representado por M mais ponto, que seria a massa molecular, só que está com uma carga positiva e com um elétron desemparelhado, tá? A gente chama de íon molecular. Então, gente, basicamente o que eu queria passar para vocês, né, essa introdução, hoje é isso. Tem um link aqui, por último, que é uma videoaula, tá? Que eu vou deixar para vocês. Quem quiser, né, continuar estudando, mas eu vou voltar, né, nesse assunto na semana que vem. Mas antes da gente encerrar, vou falar da tarefa que eu deixei para vocês essa semana, lá na nossa salinha. É uma entrega, vocês vão fazer no caderninho de vocês, tirar foto, ou fazer um arquivo, ou um arquivo também do Word. E aí tem um PowerPoint, depois até eu posso ver se eu coloco. O que é, né, para vocês fazerem. É uma situação, um problema, que eu coloquei aqui para vocês pensarem aí essa semana. Então, tá todo mundo prestando atenção, né? Esses slides aqui é o que está lá dentro da tarefa também. Você é um químico da Polícia Federal e precisa entregar um laudo à Procuradoria Pública a respeito da seguinte situação. Uma mulher foi apreendida no aeroporto portando um pó branco, que no teste de Scott ficou azul, indicando que o pó pode ser cocaína. O teste de Scott é realizado usando uma solução de tiocianato de cobalto. Faltou um 2 aqui, tá, gente? Em meio ácido, ele apresenta cor rosa. O tiocianato de cobalto, que produzirá um complexo de cobalto de cor azul se tiver a droga. Então, esse é um teste, pessoal, preliminar que é feito, né, nos aeroportos. Não sei se vocês já viram. Tem uns programas aí na Discovery, né, que eles fazem esses testes. Não sei se vocês já chegaram a ver. Tem uns que pingam uma gotinha, tem outros que testam com um papelzinho, né? E as perguntas são: o teste de Scott é suficiente para condenar a mulher por tráfico de drogas? Quais outras substâncias podem fornecer um resultado falso positivo? Quais outros testes ou técnicas você usaria para confirmar a composição química do pó branco? No seu laboratório, você tem um ultravioleta visível, você tem um infravermelho e você tem um espectrômetro de massas. Faça um laudo convencendo o juiz que o pó branco é cocaína ou não. Aí vai ficar ao critério de vocês. O que a gente viu de espectrometria de massas até agora? Que dá para ver a massa molecular. Então, o que eu quero, pessoal? Eu quero que vocês façam um arquivo bonitinho, convencendo, né? Aí vai ficar a critério de vocês,
convencendo, né, esse juiz, escrevendo no seu laudo se esse pó branco é realmente a cocaína ou não, baseado aí em outras técnicas que você pode usar. No caso, a gente está fazendo de conta, você vai fazer de conta que você vai usar essas técnicas, né, e você vai conferir se aquele pó é realmente cocaína ou não. Você fazendo os testes, quais resultados que você esperaria, tá? Então, assim, a ideia é despertar um pouco a curiosidade de vocês, né? Vocês tentarem colocar vocês nessa situação. Vocês estão com um pó, o indicativo inicial é de que é uma droga, mas vocês precisam usar, né, uma técnica analítica para confirmar a natureza daquela substância. E aí vocês podem escolher usar uma delas, duas delas ou as três, né? Quanto mais você puder confirmar que aquele pó branco é a droga ou não, melhor, né? Porque você também não pode condenar uma pessoa inocente, né? Ajudar a condenar uma pessoa inocente. Mas aí fica da criatividade de vocês. Vocês acham que uma semana dá para vocês me entregarem essa atividade ou vocês querem mais tempo? É individual. Pode fazer um documento ou pode fazer no caderno. Da forma que vocês preferirem. Então, os resultados que a gente vai supor do UV-Vis, do INFRA, a gente também pode supor o resultado de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, assim, pode supor um resultado assim ou assado. Pode. Por exemplo, se for positivo, tem que ser cocaína. Então, no seu resultado do UV, você vai pesquisar a molécula da cocaína, como é que ela é. Seu resultado de ultravioleta, por exemplo, tem que ser condizente com a banda característica da cocaína, né? Ou você vai falar que fez a técnica e não apareceu a banda. Então, você começou a suspeitar que poderia não ser cocaína, né? Deu para entender, Gilmar? Deu. Né? Aí você vai supondo e aí depois, no final, a gente faz um júri. Então tá, gente, a Adriana pediu 2 semanas. Então tá, joia. Eu vou escrever o prazo aqui, então, na sala, porque eu não tinha escrito ainda. E aí vocês podem enviar, né, por esse envio de tarefa aqui. Esse slidezinho que eu mostrei para vocês tá pedindo o laudo, né, mas também tem o laudo assim, né, o que seria, mas também tem as perguntinhas, tá, para ajudar vocês a não errarem. Então, ficar atento aqui a essas 3 perguntinhas que eu coloquei. O teste de Scott é o suficiente? Né? A resposta é meio óbvia. Provavelmente não, porque se a gente precisa fazer os outros, mas ele é um teste preliminar, né? Para fazer lá na hora do aeroporto. Quais substâncias podem fornecer um resultado falso positivo? Né? Então, assim, se não é a cocaína, o que pode ser, então? Tem como vocês acharem também, tá? E aí, se for uma outra substância, você pode comprovar também pelas técnicas que é outra substância, tá? Quais outros testes? A resposta está no próximo slide, né? É utilizar uma dessas técnicas para poder confirmar se é cocaína ou não. Então, gente, é isso. Então, vou deixar 2 semanas. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Vou liberar a lista de presença. Já tá valendo. Então, quem tá tudo certo, só digitar a presença aí no chat e boa noite para vocês. Pode sair. Ai, você tá